A paz do Senhor Jesus, muito bem, estamos no ar aqui com o programa Sabedoria Financeira, seja muito bem-vindo. Já peço a você que está nos acompanhando pelas nossas multiplataformas, compartilhe o nosso link no Brasil, no exterior, para os amigos, para a sua família, para os irmãos aí da igreja. Então compartilhe aqui o nosso link. Nós estamos de volta com a nossa série especial sobre previdência privada. E nos episódios anteriores, entendemos dois pilares fundamentais. Então vamos lá. O primeiro, o sentido real da previdência: prever, providenciar, agir antes. E no segundo, o risco real da aposentadoria no Brasil. Uma velhice cada vez mais cara, sustentada por uma renda cada vez menor. E hoje nós vamos avançar aqui, viu, para uma pergunta prática. Como funciona de verdade uma previdência privada? O que ela é e o que ela não é. E nós vamos conversar aqui com os nossos irmãos que estão sempre na bancada aqui com a gente, especialistas aqui no assunto. Vinícius Lima Leão, que é diretor executivo, corretor de seguros, especialista em planejamento financeiro, e Moisés Brasil Coser, que é economista, professor e pastor. Meus amigos, sejam bem-vindos aí à paz do Senhor Jesus. Vinícius, você vai cumprimentar, eu já faço aqui a nossa primeira pergunta de largada, né? Porque esse programa, assim, ele é dinâmico, ele é interativo. Então, vamos lá. O que é uma previdência privada? O que ela realmente pode ajudar? O que ela é? O que ela não é? Vamos tirar todas essas dúvidas aqui. A paz do Senhor. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor Pastor Moisés, Pai do Senhor todos que nos assistem. É importante, né, esse paralelo, né? O que uma previdência não é? Ela não é uma poupança turbinada, não é um investimento de curto prazo, apesar de ela ter a possibilidade de você resgatar, diferentemente do INSS, que você contribuiu, você não resgata aquilo lá, até porque você não se capitaliza, a gente já disse isso algumas vezes, o que capitaliza, né? Eu não guardo o dinheiro para minha aposentadoria, você está custeando quem já está aposentado. Essa que é a dinâmica do INSS, mas a Previdência você pode resgatar a qualquer momento, dentro das janelas de resgate, que normalmente são de 60, 60 dias, mas ela não deve ser encarada como investimento de curto prazo. Ela não é um produto para ficar rico rápido, e numa sociedade tão voltada para o consumo, tão imediatista, que você mais vê qual é o melhor investimento, qual é a melhor rentabilidade. A gente está vivendo agora um fenômeno no Brasil que há tempos nós não víamos, um escândalo de um banco que está sendo liquidado por falta de fundos nas aplicações. E interessante que esse banco, durante muito tempo, ele buscou captar recursos através do CDB, que é um título de renda fixa dos mais conservadores, pagando 120%, 130% do CDI, ou seja, rentabilidade de 20% a 30% do mercado. Então, muita gente entendida aplicou dinheiro nesse tipo de aplicação tão e simplesmente pelo retorno. Isso não deve ser a única referência para se definir uma aplicação. Resultado, o banco está em liquidação, você não consegue resgatar, está sendo acionado o Fundo Garantidor de Crédito para poder, o CDB é uma das aplicações cobertas por esse fundo, para poder honrar as aplicações. Porém, quem aplicou a 120%, 130%, esse dinheiro, a partir do momento que o banco é liquidado, ele para de ter rentabilidade, ele é congelado. Então, já foi feito um estudo, quem aplicou com essa taxa, pelo período que o dinheiro está parado aguardando essa liquidação, essa aplicação já caiu para 100%, 101%. Ou seja, você correu um risco desnecessário para ter a mesma rentabilidade que o mercado pagaria. Então, a gente não pode definir uma estratégia de investimento, de previdência, tão e simplesmente pela rentabilidade. Então, essa questão de produto para ficar rico rápido é um perigo muito grande. A previdência não é concorrente de ações, renda fixas e fundos. E o mais importante, o que ela é? Ela é um instrumento de acumulação de longo prazo, com 3 pilares fortes. 1, organização. Disciplina. Você deve fazer depósitos ou aportes constantes, com um objetivo claro. Ela tem uma vantagem fiscal em relação à maioria dos investimentos. Você pode ter dedução fiscal se você usar
a modalidade PGBL para quem faz declaração de imposto de renda completo, tá? E no longo prazo, na tabela regressiva de tributação, você pode chegar a uma tributação após 10 anos da aplicação de somente 10%, o que é muito menor do que a maioria dos investimentos que chegam aí a 17,5%, 15%. Então você ganha em termos de tributos. Uma outra vantagem, ela não tem reaplicação, igual os CDBs ou LCIs, LCAs que têm vencimentos e caem na conta e precisa recomeçar, e nem come cotas como os fundos. Então, você é juros sobre juros compostos. Essa vantagem de não ter o come cotas ou reaplicação pode gerar um impacto de até 30% de rentabilidade, porque não tem interrupção nesses juros compostos. Isso é muito interessante. E outro benefício que é fundamental, especialmente para quem pensa em proteção da família, a vantagem sucessória. O recurso, ele entra, na sua ausência, ele é direcionado para a família, para os seus herdeiros, sem a necessidade de inventário. É um pilar do planejamento financeiro e não milagre. Então, é muito importante ter essa visão do que é e do que não é uma previdência privada. Vinícius, é bom bem lembrar, né, que você comentou a questão da CDB. O mercado financeiro trabalha com duas palavras, risco e retorno. Exato. Se você pega um produto que o risco é alto, você vai ter um alto retorno, mas é arriscado demais, né? Então, baixo retorno, baixo risco. Normalmente, os grandes investidores, o que eles fazem? Eles pegam lá 10% da sua carteira e botam em alto risco. E 90% conservador. Se ele perder os 10%, é 90%, né? A gente não pode pegar 100% e colocar em risco. O caso do Banco Master, né? Então, você viu lá, está pagando mais de 100% do CDI. É arriscado. Os bancos primeira linha... Apesar do produto ser conservador, que é o CDB, né? O produto é conservador, mas a taxa é descolada da realidade do mercado, então você tem que desconfiar. Imagine, teve uma época aí que um banco virtual estava pagando 250 do CDI. Sabe que é problema. É importante, né, Moisés, a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, o que é um CDB? O banco pega o seu dinheiro emprestado e te remunera uma taxa e ele vai emprestar esse dinheiro no mercado mais caro, não é isso? Exatamente. Tecnicamente é isso. Então, o banco pega com você. Debenture é quando empresas pegam dinheiro com o mercado para fazer estrutura, máquinas, essa coisa toda. Mas são todos a forma de captação de recursos. Então, se eu estou considerando pagar 250%, o mercado está pagando 100%, é porque eu estou desesperado por dinheiro para honrar compromissos. Exatamente. A leitura que se faz é essa. Quanto mais um banco se propõe a pagar no seu dinheiro, ele está dizendo para o mercado que eu preciso urgente de dinheiro e eu te pago mais por esse risco. Se você aceita receber mais, você também tem que pensar que na outra ponta você corre um risco maior de não receber ou de demorar a receber, porque se o fundo garantidor de crédito for acionado, você pode ter problemas para receber. Sim. Lembrando, né, Vinícius, que esse fundo garantidor de crédito é até R$250 mil. Se você tem 500 por CPF, não é por aplicação. Por CPF. Você tem 500 mil lá aplicado, você só tem direito a 250 mil. E os outros 250? Vai receber só Deus sabe, né? Eu sempre oriento que se você tem consciência e quer aplicar numa instituição que está pagando dessa forma, quer correr o risco, não coloque mais do que 180, 190 mil. Não é nem os 250. Por que, Vinícius, se o fundo garantidor vai até 250? Se você colocou 180 mil, seu dinheiro ficou lá um ano, ele rendeu. Um ano depois deu problema, vai ser acionado o fundo garantidor de crédito. Você vai pegar o capital mais a rentabilidade até o limite de 250. Agora, se você aplicou 250, ele rendeu, foi para 300, 350. Se o banco for liquidado, como nós estamos vendo nesse caso, você só vai receber 250. O que rendeu, você perdeu. Para, né, a correção, né? Exatamente. O limite é 250. Agora, Moisés, do ponto de vista aqui econômico, por que a Previdência é um mecanismo tão eficiente a longo prazo? Jorge, é porque ela trabalha com 3 forças, né? Podemos dizer assim, né? O Vinícius já comentou algumas delas, mas a questão de tempo. Então, nós temos aí uma aplicação de longo prazo, né? Que é a vantagem das previdências. Longo prazo por quê? Porque o menino, vamos pegar exemplo, o menino começou a trabalhar agora 18 anos de idade. Então, ele começa a contribuir a previdência privada dele, né? A previdência privada, lembrando que nós queremos sair daquele teto máximo do INSS.
que hoje está em R$ 7.000, se eu não me engano. Então, vamos dizer que uma pessoa ganha 10 mil, se aposentou, teto máximo que vai receber, 7 mil. Bom, mas eu ganhava 10, cair para 7, você vai ter que completar sua aposentadoria. Isso que é a previdência privada, né? Fazer esse complemento aí da aposentadoria. Então, o menino de 18 anos, 20 anos de idade, ele vai estar contribuindo 30 anos, podemos dizer assim, até ele se aposentar. Então, no longo prazo, né, que essa vantagem, né, dessas aplicações, né, da previdência privada. Quer dizer, o tempo, né? O tempo é um fator muito importante. Depois vem a questão do incentivo fiscal que o Vinícius comentou. Então, você tem um desconto de 12% no resgate de imposto de renda, diferente de outras aplicações dos recursos que vêm. Você vai pagar imposto de renda, né? Receber indenização, pagar imposto de renda. Já a previdência privada, que é a PGBL, né? Que é PGBL? Que é o Plano Gerador de Benefício Livre, o significado, né? Então, você vai ter um desconto aí de 12%, né, de imposto de renda. Essa é a vantagem. E a questão jurídica, que não passa por recurso de inventariado, né? E não é inventariado, né? Vamos dizer assim, esse dinheiro, né? Ele é livre, né? Não vai ficar preso nas questões aí do inventário. Essas são as vantagens, as principais vantagens, né, de uma previdência privada. Muito bem, você está acompanhando aqui você que está chegando agora. Para quem está chegando agora, você está acompanhando aí o programa Sabedoria Financeira. Compartilhe o nosso link. Vinícius, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Você sempre fala muito sobre a ideia de separar proteção e acumulação. Como a Previdência entra nessa questão, nessa divisão aí, Vinícius? É muito importante. A Previdência ela entra como o pilar de planejamento de aposentadoria ou sucessão, tá? Justamente pela natureza dela de não entrar no inventário, né? A vida financeira ela tem dois blocos, né? A proteção e a acumulação. Mas para a gente falar um pouquinho desses blocos, eu queria bater um papo com vocês aqui sobre a estratégia financeira bem-sucedida, né? Isso é um conceito americano que mostra que a estratégia financeira bem-sucedida ela tem 4 pontos, né? Como se fosse uma mesa com 4 pés. Primeiro, para a gente começar a ganhar dinheiro, a gente tem que fazer o quê? Pergunto a vocês. Trabalhar, né? Trabalhar, ter um negócio, não é isso? E começa a sobrar dinheiro, o que normalmente a gente faz? O certo é poupar, né? Guardar. O certo é poupar. Muitas vezes eu ouço assim, eu gasto mais, né? Não é, né? Mas começa a poupar. Poupar, então, falamos um, esse é o terceiro. Normalmente no Brasil a gente pula o segundo, né? Depois nós vamos falar do segundo. A gente poupa, o guarda pensando em quê? Investimento futuro, né? Independência financeira, né? Investimento futuro. Nesse meio do caminho, o que pode dar errado? Pode surgir alguns empecilhos, algumas enfermidades, questão de saúde. Se eu parar de Desemprego. trabalhar, isso afeta a minha Com renda? certeza. Se eu ficar Desemprego. doente? Se eu ficar inválido? Se eu faltar, minha família pode perder renda? Então, aí entra o bloco de proteção. E a Previdência entra justamente em paralelo, protegendo a minha velhice, onde eu não vou ter mais vigor, onde eu não vou ter mais a disponibilidade. Então, a Previdência está no futuro, não no presente. A proteção está no presente, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não preciso de ter um seguro porque eu vou colocar esse dinheiro na Previdência. Se você paga R$1.000 numa Previdência, vamos dizer, e você paga 300 no seguro, se você tirar os 300 do seguro e colocar na Previdência, se acontecer alguma coisa com 2, 3 meses, você só juntou o dinheiro da Previdência para ter R$3.000, R$4.000. Só que o seguro ele vai te dar uma indenização para garantir o seu período de afastamento, a sua invalidez ou uma doença grave. Então, a palavra seguro do latim é securus, que é afastar o perigo, ou seja, é uma coisa urgente e iminente. Já a previdência no latim é previdere, é ver antecipadamente. Então eu já estou aqui vendo 20, 30 anos na frente e me preparando para chegar lá com segurança e sem problemas financeiros. Muito bem, estamos aqui, você que está acompanhando aí nosso programa Sabedoria Financeira. Agora eu vou fazer uma pergunta pelo lado espiritual, espiritualmente falando, falando aqui com o pastor Moisés. Como a palavra ilumina esse princípio de separar o presente do futuro? Nós temos algum texto para trazer, para nos dar um norte, né? Uma direção, pastor Moisés? Sim, Jorge, a Bíblia, a palavra do Senhor, é rica, né? Muitas informações nesse sentido, né? Lá em Provérbios, né? 24, 27, há um texto
bem assim, esclarecedor para nós, né? Que fala assim: prepara o teu trabalho lá fora, apronta o teu campo e depois edifica a tua casa. Então, o que o texto está dizendo aqui, né? A palavra do Senhor. Organize, quer dizer, prepare, plante, estrutura, depois vamos colher. É exatamente aqui que nós estamos comentando a questão da previdência, né? Então, tem que se organizar, tem que nos preparar. Nós estamos plantando, né, para colher no futuro. Esse é o objetivo da previdência privada. Então, o Vinícius falou, no longo prazo, nós vamos estar, tem condições de algo no decorrer ali do percurso acontecer conosco, tanto o seguro e a previdência, estamos, vamos dizer assim, cobertos, né, em relação a isso. Então, isso aí que a palavra nos ensina, né? Precisamos nos preparar, nos planejar para isso, né? Então, é um texto em Provérbios 24, capítulo 24, verso 27. Prepara o teu trabalho lá fora, apronta o teu campo e depois edifica a tua casa. Maravilha. Glória a Deus. Muito bem, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição, Sabedoria Financeira. Hoje entendemos como a previdência privada funciona na prática, tá, gente? Na prática. Vimos que não é improviso, nem aposta, é um caminho estruturado para o futuro. E no próximo episódio, nós vamos entrar aí na dúvida mais comum. É isso mesmo. Quando escolher PGBL e quando escolher VGBL? E como a tributação ela pode aumentar ou destruir? E vamos ver ali o resultado final. Nós queremos glorificar a Deus, nós estaremos juntos aqui nos próximos episódios. Você continue nos acompanhando. Quero agradecer a vinda do pastor Moisés, o nosso querido irmão Vinícius. Queridos especialistas aqui no assunto que estão nos ajudando bastante. Você está gostando aqui do programa? Então compartilha aí o nosso link e até o próximo episódio, hein? A paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge, Vinícius, a paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos ouvintes, né? É uma alegria. A paz do Senhor Jesus a todos. Pai do Senhor Jesus, pastor Moisés, Jorge, todos que estão conosco. Sempre bom compartilhar, né, sobre educação financeira. Ótimo. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.